Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina. Esse é o nosso culto em português da Cocoa Presbyterian Church. É uma igreja americana, como você já sabe, se você está assistindo, tem assistido os nossos cultos, é uma igreja americana. Eu sou pastor dessa igreja e durante o Covid-19 eu decidi começar a fazer esses cultos em português para as pessoas que não podem ir à igreja durante esse tempo. Ainda estamos lutando. A nossa igreja já começou a ter os cultos em inglês no domingo de manhã. E você, morando aqui na área, no Brevard County, você mais do que bem-vindo, né? A gente usa máscara, tem o álcool gel, os assentos estão marcados, onde você pode assentar. Quer dizer, a gente está tentando tomar todas as precauções possíveis, mas ao mesmo tempo adorar a Deus junto com os irmãos, né? Então aos poucos o pessoal está voltando para a igreja, mas enquanto isso não acontece de uma forma completa, nós estamos aqui na internet fazendo o melhor que a gente pode. E a ideia é te abençoar, a ideia é te alcançar, a ideia é trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E você pode nos seguir nesse canal que você está assistindo, nesse canal do YouTube que você está assistindo esse culto. Eu tenho vídeos semanais, diários, de segunda a sexta. Todo dia eu ponho um videozinho, uma meditação pequena chamada Um Pingo de Prosa. É um pingo de prosa só. Então é uma meditação de 3, 4 minutinhos, compartilhando um versículo da Bíblia para aquele dia com você, né? Então essa é a ideia. Então checa lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas, né? Ajude a gente a divulgar a palavra de Deus através desses vídeos. E eu gostaria nesse instante de fazer uma oração por você. Eu sei que para muita gente as coisas estão difíceis, né? O emprego, né? Tem companhia fechando, despedindo pessoas, né? O governo ajuda um pouquinho, mas não é o suficiente para pagar todas as contas muitas vezes. As escolas estão agora começando a voltar, tem que comprar coisa para a escola dos meninos. Então a situação está difícil para todos, né? Está difícil para todos. E além de tudo isso que o Covid trouxe, né, além do Covid e de tudo que ele trouxe para a gente, todas essas consequências negativas, ainda tem as outras, né, que a gente muitas vezes não está nem contando mais, né, outras doenças que não estava nem contando mais, esqueceu, não tem tratamento, não pode ir no hospital, aquele negócio todo, né? E a preocupação, né, se você mora aqui nos Estados Unidos, a preocupação com os familiares que estão no Brasil, outras partes do mundo. Então é uma situação difícil. Então deixa eu fazer uma oração por você. Vamos orar juntos e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, da nossa família, dos nossos amigos e que nos abençoe, né? Que nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade para conosco, Senhor. O Senhor tem sido extremamente bondoso para conosco e nós te agradecemos por isso, Senhor. E agora nós trazemos à tua presença, Senhor, os nossos pedidos, o nosso clamor, ó Deus, o clamor por paz, o clamor por saúde, por situação financeira, Senhor, o clamor pelas nossas famílias, os nossos amigos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa tocar na nossa vida, que o Senhor possa tocar na vida deles, Senhor. Dando graça, dando sabedoria para entender esse tempo difícil e aprender a viver nesse tempo difícil, Senhor. Dá graça para nós, ó Deus. Nos ajude nesses momentos difíceis que estamos passando, Senhor. Abençoa cada um que está sintonizando com a gente agora, Senhor. Dá graça para eles. Toca no coração, toca na mente, toca no corpo. Não somente abençoa, Senhor, mas usa cada um deles para abençoar outras pessoas.
Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, o hino de hoje é um hino muito bonito. Vocês sabem que eu estou fazendo uma série de mensagens baseado nos hinos tradicionais que a gente cantava nas nossas igrejas e a ideia é te abençoar através desses hinos, contar a história desses hinos, a história do autor, como é que eles escreveram, como é que eles chegaram até ali, como é que foi a vida deles. Então essa é a ideia, né? E qual é a mensagem dos hinos para nós? Qual que é a mensagem principal dos hinos para nós? Então essa é a ideia. E o hino de hoje é algo extraordinário, você conhece muito bem. E nós vamos louvar a Deus com ele. Eu espero que você louve a Deus com ele e a gente vai contar a história dele para você. Tá bom? Vamos louvar a Deus. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. É um hino muito bonito, maravilhosa graça, em inglês Amazing Grace. E você deve ter, né,
Uma das traduções é maravilhosa graça, preciosa graça. Eu lembro que no passado bem distante, a estranha graça, a estranha, usava o termo estranho. Então, há diferentes traduções para esse hino. Mas o enfoque do hino continua o mesmo, é a graça de Deus. A graça de Deus que é maravilhosa, E deixa eu compartilhar com vocês os textos básicos que dão fundamento para essa graça maravilhosa de Deus. Eles se encontram lá em João, capítulo 1, versículo 16 e 17, depois no capítulo 9, versículo 25, depois Romanos 5, 20 a 21, e depois 2 Coríntios 9, 8 e Efésios 2, 8. Então deixa eu ler para você esses textos. Pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a ele está falando de Jesus, a ele foi dada por meio de Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Respondeu-lhe ele, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Romanos 5:20, sobreveio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. E finalmente Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida neste momento. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito nos abençoe, nos use nesse momento para comunicar a Tua palavra. Que o Teu Espírito possa estar abrindo o coração de cada um que está assistindo esse vídeo agora, Senhor. E que o Teu Espírito possa me usar para comunicar a Tua palavra, de tal forma que possamos ser nutridos na nossa fé. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. A maravilhosa graça, Amazing Grace, é do John Newton. John Newton é o autor dessa graça. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1725. Morreu em Londres em 1807. Nasceu em uma família cristã. Mas sua mãe piedosa morreu quando ele tinha 7 anos. E aí ele se juntou ao mar, trabalhar no mar. Quando ele tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade ele já estava, como diz o pessoal lá em Minas, jambrando lá no mar. A sua vida teve uma vida licenciosa, tumultuada no mar, né? Vida de marinheiro. E incluiu açoitamento por tentativa de deserção da Marinha Real Britânica, cativeiro por um comerciante de escravos na África Ocidental. O cara teve de tudo um pouco, né? Depois de sua fuga, ele mesmo se tornou um capitão de navio negreiro. Trazendo escravo, tirando escravo da África e levando para o mundo. Vários fatores contribuíram para a conversão de Newton. Um quase afogamento em 1748, ele quase morreu afogado. A piedade, a vida da sua amiga e depois da sua esposa, quando ele casou com ela, Mary Catlett. E a leitura de um livro muito conhecido de Thomas A. Kempis, que é Imitação de Cristo. Em 1754, ele desistiu do comércio de escravos e se associou com William Wilberforce. Tem até um vídeo a respeito do William Wilberforce. Ele eventualmente tornou-se um abolicionista ardente, trabalhando com Wilberforce. Então, de alguém que transportava escravos, ele se tornou um abolicionista. Depois de se tornar um agrimensor de marés em Liverpool, na Inglaterra, Newton ficou
ele entrou, né? Ele recebeu a influência de George Whitefield e John Charles Wesley, os Wesleys, e começou a estudar para o ministério. Ele foi ordenado na igreja da Inglaterra e serviu em Olney e St. Mary, em Londres. Seu legado à igreja cristã inclui seus hinos, bem como sua colaboração com William Cowper na publicação de Olney Hymns, em 1779, para o qual Newton contribuiu com 280 hinos, incluindo Maravilhosa Graça. Então teve uma vida marcante. Olha só, a lápide, lá no túmulo dele, ele escreveu o que era para as últimas coisas que ele queria que as pessoas, quando visitassem o túmulo dele, lessem. Ele conta a história dele. Ele diz assim, na lápide do túmulo: John Newton, escrivão, outrora infiel e libertino, um servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e nomeado para pregar a fé que tanto trabalhou para destruir. Isso é o que está lá na lápide do túmulo dele. Essas palavras foram escritas por ele mesmo, são testemunho do poder transformador de Deus. Depois de anos como um comerciante de escravos endurecido, Newton conheceu Jesus e a sua vida foi dramaticamente transformada. Ao longo de seus anos de ministério, a incrível graça de Deus permaneceu central em seu pensamento. Até que quando ele já estava idoso, quando foi sugerido que ele se aposentasse aos 82 anos de idade, devido à saúde ruim, memória falha, ele respondeu: minha memória está quase acabando, mas eu me lembro muito bem de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Maravilhosa graça. Aqui está a letra do hino. A tradução, a versão em português, mas está bem parecida com a versão em inglês. Maravilhosa graça, sim, salvou até a mim. Perdido, eu achado fui, agora vejo, enfim. Me ensinou a temer a Deus, o medo meu tirou, o seu valor eu vi a crer no meu bom Salvador. Meu Deus me prometeu o bem, confia, pois, meu ser, escudo, provisão será enquanto eu viver. Após 1000 anos com meu Deus brilhando com fulgor, terei mais anos e sem fim para lhe cantar louvor. Você lembra quando aquela mulher ungiu os pés de Jesus e o pessoal reclamou dela? E Jesus repreendeu as pessoas, falando: ela está fazendo algo bom para mim, porque ela foi perdoada muito, e por isso que ela ama muito. Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 7, versículo 47. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os pecados dela, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquelas pessoas que têm consciência do seu pecado e do perdão que receberam de Jesus, elas amam muito. E John Newton, neste hino, expressa o seu amor, a sua gratidão e o seu reconhecimento à graça de Deus, que envolveu toda a sua vida, todos os aspectos da sua vida. A graça de Deus está presente. É isso que esse hino ensina para a gente. Essas são as principais lições desse hino. Deixa eu compartilhar com você essas lições. Primeiro, salvo pela maravilhosa graça. É o primeiro passo. A primeira coisa que ele experimentou foi a salvação pela maravilhosa graça. Esse é o primeiro passo. Nós somos salvos. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós vimos de uma família boa, não porque nós vamos na igreja, porque damos dinheiro, porque ajudamos as pessoas. Não, nós somos salvos pela graça de Deus. Não há nada em nós,
Não há nada em você, não há nada em mim que atraia a misericórdia de Deus, seja capaz de atrair a misericórdia de Deus. Eu falo assim, oh, aquele ali é bonzinho, eu vou pegar ele para mim, oh, aquela ali é boazinha, eu vou pegar ela para mim. Não tem nada em nós que faça Deus se virar, se inclinar e resolver nos salvar. Olha o que o hino diz, o hino é muito claro nisso. Maravilhosa graça, sim, salvou até a mim, até a mim, é por causa da graça. Perdido eu achado fui, agora vejo enfim. Me ensinou temer a Deus, o medo meu tirou, o seu valor eu vi ao crer no meu bom Salvador. É isso que João fala, João 9,25, ele fala assim, respondeu-lhe ele, se é pecador, não se lembra aquele sujeito que foi curado de cegueira? E a turma fala, não, mas ele não pode fazer isso, não pode fazer isso, não sabe, ele é um pecador porque ele fez isso na hora errada, aquele negócio todo. E aí o cara vira e fala isso, que é algo maravilhoso, né? Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. É a única coisa que eu sei. E Paulo escreve em Efésios 2,8, talvez os versículos daquele capítulo ali são os versículos mais impressionantes, mais fortes, mais contundentes sobre a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Se houver alguma dúvida, se a graça eu mereço, não mereço, fulano de tal merece, todo mundo merece, ninguém merece. É um dom de Deus, é um dom, são salvos pela maravilhosa graça. É isso que John Newton está compartilhando conosco aqui, que a salvação é através da maravilhosa graça de Deus. E nós temos que entender, temos que aceitar, temos que receber, temos que crer nisso. Mas não é só isso que ele fala nesse hino, não. Ele fala mais a respeito dessa... A maravilhosa graça de Deus não termina aí, na salvação. Tem gente que acha que termina aí. Eles acham que eles são salvos pela graça, mas daqui para frente tudo depende deles. Eles têm que fazer tudo, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, fazer, acontecer, não sei o quê. Tudo depende deles. Nós pensamos, né, e ficamos frustrados porque nós não conseguimos fazer tudo. Né? A graça de Deus não é só na salvação. Nós esquecemos que a nossa vida cristã, toda a vida cristã, depende da graça de Deus. Vou repetir para você prestar atenção. Toda a vida, não é só o começo da vida cristã, não. Toda a vida cristã, todos os momentos da vida cristã dependem da graça de Deus. É incrível essa graça, é maravilhosa essa graça. Olha o que o hino diz, meu Deus me prometeu bem, confia, pois, meu ser, escudo, provisão será enquanto eu viver. É a graça de Deus presente todos os dias da tua vida, mantendo você, ajudando você, guiando você, protegendo você, guardando. É a graça de Deus que está ali presente. Nós continuamos não merecendo coisa nenhuma de Deus. Nós somos salvos pela graça e devemos viver a vida cristã pela graça. É isso que John Newton aprendeu e é isso que nós devemos aprender. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, a segunda carta. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Tendo tudo, todas as coisas, tudo que você precisa, e as obras que você tem para fazer, o trabalho que nós temos para fazer, tudo pela graça de Deus. Não tem nada, queridos, nada que nós possamos fazer que não seja capacitação vindo da graça de Deus. A nossa vida cristã é baseada na graça de Deus e deveria ser, e deve ser, deve continuar sendo. É isso que nós temos que aprender. É isso que você tem que aprender e eu tenho que aprender todo dia, que é a graça de Deus.
É a graça de Deus que vai guardar você, é a graça de Deus que vai te ajudar, é a graça de Deus que vai te usar, é a graça de Deus que vai manter o perdão de Deus vindo para a tua vida, porque nós vamos continuar pisando na bola. É a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus para conosco. Mas ele tem algo além da graça, a respeito da graça para nós. John Newton fala, olha, a graça de Deus, ela que nós somos salvos pela graça de Deus, nós vivemos a vida cristã pela graça de Deus. E o John Newton fala, a graça de Deus, a obra da graça de Deus não termina quando nós morremos. A graça de Deus vai continuar nos acompanhando quando cruzarmos os portais eternos e entrarmos na glória. A graça de Deus vai estar lá, a eternidade pela graça de Deus, eternidade pela maravilhosa graça de Deus. É isso que nós temos que entender. A eternidade é fruto de sua maravilhosa graça. Nós não iremos para os céus, para o céu, pelos nossos próprios esforços. Nós não ficaremos lá pelos nossos próprios esforços. É a graça de Deus. Durante a nossa estadia lá, nós vamos reconhecer que estamos lá. Não porque nós éramos bonzinhos. Estamos lá por causa da graça de Deus. E vamos louvar a Deus. Vamos engrandecer, vamos cultuar a Deus por essa incrível, maravilhosa, extraordinária graça de Deus. Olha o que o verso 4 diz. Após 1000 anos com meu Deus, brilhando com fulgor, terei mais anos e sem fim para lhe cantar louvor. A ideia de que nós não vamos ter tempo suficiente para louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida no passado, fez na nossa vida durante a nossa vida cristã e continua fazendo quando entrarmos no céu. É a eternidade. É uma demonstração cabal da graça, do favor imerecido de Deus. Olha o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20 e 21. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Reinar. A graça veio reinar pela justiça para a vida eterna. Nós vamos experimentar a vida eterna somente pela graça de Deus. Não existe outra maneira, não existe atalho, não existe segredo. É a graça de Deus que vai nos dar salvação, é a graça de Deus que vai nos manter na vida cristã, é a graça de Deus que vai nos levar para a vida eterna, para a eternidade, para o céu. Então, queridos, esse hino é uma declaração, é um testemunho da incrível e maravilhosa graça de Deus. A graça que nos salvou, a graça que nos sustenta e a graça que vai nos levar ao céu. E John Newton experimentou isso na própria vida. E é um testemunho maravilhoso, bonito, poético a respeito dessa graça tão maravilhosa que Deus resolveu compartilhar comigo e compartilhar com você. E o meu desejo é que você não só aprenda isso, mas que você possa experimentar isso na tua vida. Se você ainda não conhece Jesus, que você possa experimentar a graça de Deus na sua vida e ter a sua salvação pela graça de Jesus. Se você é um cristão, que você possa viver a vida cristã sabendo que essa vida cristã você vive pela graça de Deus. Não é teu esforço, é a graça de Deus que Deus oferece a cada um de nós. E que você possa ter certeza
que nós vamos para a vida eterna por causa da graça de Deus. E quando estivermos lá, nós vamos louvar a Deus por causa dessa maravilhosa graça. Vamos orar a Deus, queridos. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te glorificar por essa graça maravilhosa que o Senhor manifestou através de Jesus. Nos ajude, Senhor, a nos apropriarmos desta graça, a vivermos pela graça, Senhor, e a louvarmos a Ti. Não só aqui, Senhor, mas quando cruzarmos os portais da eternidade, a reconhecermos e louvar o Senhor e glorificar o Senhor por essa graça maravilhosa. Abençoa cada um de nós e dá-nos, Senhor, dessa graça. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, muito obrigado por vir, muito obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo conosco. E que o Deus dessa graça maravilhosa, possa te abençoar, salvar, te usar, te proteger e andar com você cada dia da sua vida. Deus te abençoe.